Olá, vamos conversar hoje. Vou colocar aqui. Hoje eu vou conversar com o professor Cristiano Floriano. Vou esperar ele chegar. Boa noite, Cris. Já vou te chamar aqui. Deixa eu só voltar. Aí. Fala, Cris. Tudo bom? Boa noite, Jana, tudo bem? Me ouve bem aí? Tá dando para ouvir? Tranquilo ou não? Eu te ouço bem. Tá bom. Ô, Cris, o que eu tô esperando para hoje mais é falar um pouquinho sobre a educação física nesse trabalho remoto, pensar algumas coisas para o futuro e algumas coisas que a gente está aprendendo nesse momento que vale a pena a gente carregar ao longo do tempo depois, entendeu? Aí o tema principal seria esse. Eu não sei se você preparou alguma outra coisa para falar. Eu fiz uma listinha para tentar me organizar, porque os alunos falam que eu falo muito. Então eu tento me controlar aqui, até porque a gente tem um tempo limitado, e você já viu que na nossa formação sobre o Classroom, nós chegamos a quase 2 horas de duração. Pois é. Mas é normal, viu? As lives que eu fiz até agora, a sensação chega no final da 1 hora, tá todo mundo, nossa, mas dava para falar mais. E dava, né? Sempre dá, Mas, quando tem muito assunto. mas isso acontece comigo em sala de aula também. Tá? Eu tenho até criado alguns alarmes para o final da aula, porque educação física, eu não gosto muito de usar relógio de pulso, porque a própria acidez do suor acaba corroendo pulseira e tudo mais, então eles não duram muito. E mesmo durante a atividade, costuma bater, quebrar, já quebrei muito relógio na quadra. Então, eu procuro usar, mas nem sempre dá para usar. E quando a aula está ficando legal, você lembra que está em cima do horário já e tem que fazer uma chamada correndo. Eu costumo fazer uma avaliação no final da aula, e aí é sempre aquela correria para entregar os alunos para outra aula no tempo certo. Mas é empolgação. A gente, quando está envolvido, o tempo passa rápido. Eu também empolgo bastante. E lá onde eu trabalho, você conhece, né? Como é longe. Às vezes, Tudo se é você longe. controlar, você se perde. Aí, de repente, você fala assim, nossa, mãe, já passou do horário, eu tô com os alunos aqui, os meus já devem estar esperando lá, os próximos. E é complicado. É tanto que em escolas muito grandes, já trabalhei em algumas, eu costumava até fazer alguns combinados com professores, principalmente do Fundamental 1. Porque às vezes, para eles perderem 10 minutos, não perderem, né, cederem 10 minutos da aula, para fazer o trânsito da turma, de uma turma que eles têm 19 aulas, é pouco. Mas para a gente que tem 3 aulas por semana, gastar esses 10 minutos para trânsito, para ir e voltar, é perder bastante tempo, né, para a gente que pode produzir na aula. Tá. Ô, Cris, como esse vídeo ele vai ficar gravado, ele fica depois no IGTV. Tem ficado, né? Não sei se o Instagram vai mudar isso. Se apresenta um pouquinho para as pessoas que vão assistir aí que não conhecem você. Bem, meu nome é Cristiano Lima Floriano, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Ribeirão Preto. Atualmente leciono na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire. É um nome bastante importante, é até pesado carregar esse nome, né, como escola. Engraçado até porque tem muitas escolas Paulo Freire pelo Brasil. E eu só tive dimensão disso nessa quarentena. Sabe por quê, Jana? No Facebook. As famílias do Brasil inteiro começaram desesperadamente a buscar as escolas dos filhos nas redes sociais. Então, a rede social mais usada hoje é o Facebook. Então, eles procuravam Paulo Freire no Facebook, só que como na escola não tinha nome da cidade, o primeiro Paulo Freire que eles achavam, Escola Paulo Freire, eles pediam para entrar e participar. E aí queriam participar das salas de aula, e aí você ia buscar e não existia aquele aluno na sua sala de aula. É, não tem jeito. A internet vai trazer isso tudo também, né? Mas queria que você falasse um pouquinho como que está aí a experiência do trabalho remoto da educação física. Bom, a primeira impressão,
primeiro impacto que a gente teve foi a sensação, quando houve a notícia de que teríamos que suspender as aulas, é que seria um período curto. E até os alunos também imaginaram isso. Então houve ali uma preocupação, olha, vamos orientá-los, vamos fazer aí umas 3 semanas para tranquilizar e achatar a curva, e a previsão é de que a gente consiga voltar às atividades normais ainda no final de abril. É uma previsão assim, extremamente otimista e que a gente descobriu, às duras penas, que estava muito longe da realidade, mas muito longe mesmo. Hoje a gente tem notícias das escolas da França que tentaram retomar, e mesmo assim retomando de maneiras diferentes, né, diminuindo o fluxo, com sérios cuidados, e teve uma nova onda de contágio e fecharam novamente. Então, a nossa expectativa agora, analisando globalmente, sendo mais realista, ela não é nada boa para o ano de 2020. E aí o que aconteceu? Nesse primeiro impacto, olha, vamos pensar algumas alternativas, porque isso vai durar pouco, e logo logo a gente volta. Então, é só alguma coisa para tentar tranquilizar as famílias, não deixarem as crianças ociosas em casa. Mas quando a gente percebeu o cenário mundial, falei, opa, é pouco. Se a gente não se movimentar e não criar estratégias e não pensar em plataformas, em ferramentas, o prejuízo vai ser muito grande. Então, dentro da unidade escolar mesmo, a gente começou a discutir outras formas de atingir as famílias. E a iniciativa que eu tive dentro da unidade escolar foi de propor para os professores, para o grupo, olha, a gente não consegue atingir os alunos se a gente não conhecer a realidade desses alunos. Então, elaboramos um questionário, até para saber das condições econômicas da família, como é que estavam conseguindo tocar esse período aí às vezes sem renda, às vezes com a falta de alguns produtos de necessidades básicas, e também a forma que eles mais utilizavam para se comunicar com os professores, que eles tinham mais acesso. A partir daí é que a gente começou a traçar estratégias para conseguir uma participação efetiva desses alunos, porque esse período pode se estender bastante. E mesmo que a gente não esteja pensando agora, olha, tem que cumprir o conteúdo, eu acho que a partir desse momento que a gente percebeu que o estrago vai ser bem maior do que a gente tinha pensado no início, o conteúdo é secundário. Agora nós temos que pensar em desenvolver nessas crianças, inclusive habilidades para utilizar as ferramentas digitais. No comecinho do ano, Jana, essa é uma questão que eu já venho discutindo há bastante tempo na escola, que é o uso das ferramentas digitais. Eu sou um professor que procuro sempre trazer o que é de mais novo para os meus alunos. Então, sempre informação, sempre estudando, sempre buscando, até para facilitar o meu trabalho. Eu não vou negar que muitas das ferramentas que eu implemento para as minhas aulas são para que eu possa ter mais tempo ocioso dentro da minha casa. Porque se eu quiser trabalhar com esses alunos, tudo com material escrito, papel, devolutiva, isso gera um volume de trabalho fora da escola, além daquilo que a gente recebe para trabalhar. E aí a gente acaba abrindo mão de família, de tempo de lazer. Então todas as ferramentas que eu puder utilizar e lançar mão para que eu tenha melhor qualidade de vida para o meu lazer, para a minha família, eu vou utilizar. E não houve esse incentivo por parte do poder público, principalmente na educação pública. Até fiz uma reflexão com os colegas no começo do ano, a gente teve uma formação por semana de planejamento, e a direção me cedeu algumas horas para eu falar sobre um controle de frequência digital. E aí a primeira indagação que eu fiz para os professores no começo do ano foi sobre se eles usavam os mesmos carros hoje que se usava no século XVIII, no século XVII. E aí muitos não entenderam a minha pergunta. Aí eu tentei ser mais prático. Falei, levanta a mão aí quem vem para a escola dirigindo um Fordinho 29. Ninguém levantou a mão. Quem vem para a escola dirigindo uma charrete ou montado a cavalo, ninguém levantou a mão. Tentei ser até mais moderno. Quem vem para a escola dirigindo um Fusquinha,
Ninguém levantou a mão. Quem usa um telefone do século XVIII? Quem usa um telefone do século XIX? O que eu quis instigar com isso? A gente não aceita mais, na nossa vida cotidiana, essas tecnologias que a gente considera ultrapassada para nós. Só que a sala de aula que a gente propõe para os nossos alunos é a mesma sala de aula do século XVIII. Então, tudo evoluiu, mas a maneira de lecionar evoluiu muito pouco. Muito pouco. Isso independente da disciplina, tá? Sim, então, se você fizer uma pesquisa... Então, se você... Outras disciplinas, né, que usam muita lousa, eu acho que é até mais complicado. Isso. Então, no nosso caso, a gente é até forçado a sair daquele ambiente e buscar outras alternativas, porque os nossos temas exigem isso. E aí, os professores que têm aulas mais expositivas, mais conceituais, acabam não lançando mão de outros recursos, porque acaba se sentindo numa zona de conforto. Então, se você der uma busca no Google, fizer uma pesquisa rápida, sala de aula do século XVIII, você vai encontrar fotos com o mesmo modelo que a gente usa hoje, no ano de 2020. Século XVII, você vai encontrar fotos de salas de aula, quadro negro, giz, carteiras enfileiradas e um aluno olhando para a nuca do outro. Exatamente como a maioria das escolas públicas trabalha hoje. O que eu acho também, Cris, as pessoas têm muito medo dessa mudança. Por exemplo, se eu ficar, igual as professoras que ficam lá 5 aulas, por exemplo, dentro da sala de aula com as crianças, às vezes de primeiro ano, eles não saem da sala. Eu sei que as escolas muitas vezes não têm espaço, dependendo, mas não muda, tira, põe as carteiras de lado, coloca um tapete no chão, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos contar uma história diferente, vamos mudar a estrutura da escola, da sala, pelo menos, já que a escola não tem espaço. E outra, tem lugares que tem espaço e as pessoas não conseguem sair, até mesmo porque, até você já tinha falado lá no dia da reunião, e eu falo isso também bastante, que é a questão o professor de educação física está acostumado com todo mundo assistir a nossa aula. Eles não. E isso acaba ficando mais difícil para eles, né? O pessoal talvez essa timidez causa uma certa restrição nessa tentativa de sair do espaço, né, da zona de conforto. A maioria dos professores tem uma sala de aula física permanente. Nós, educação física, nós não temos uma sala de aula física permanente. E a gente até reveza, até é uma discussão que eu sempre tive na escola, é que a maioria dos professores, eles têm uma sala de aula deles. A educação física não tem uma sala de aula. Raríssimas vezes o professor PEB 2, o professor que trabalha Fundamental 1, ele vai fazer rodízio na sala de aula. Ele não tem que sair da sala de aula dele para que um outro colega consiga usar aquele espaço. Nós, a educação física, fazemos isso todo dia. Nós precisamos ceder o espaço para um outro colega trabalhar, porque aquele espaço é mais adequado para aquele tipo de atividade. Então, esse rodízio ele acontece muito mais na educação física do que em outras disciplinas. Mas só, voltando... né, Cris? Às vezes você tem que dividir o mesmo espaço com outra turma. Eu já tive, por exemplo, e às vezes até era mais interessante, quando eu estava com o 5º ano e o professor também com o 5º ano, que a gente trabalhava as duas turmas juntos, era mais produtivo usar o espaço de uma turma só, com 2 turmas, do que ficar revezando, ficam aqui, lugar que tem muito sol, as primeiras aulas da tarde, nossa, é sofrimento. É isso aí. E aí, quando eu comecei essa discussão, eles ficaram sem entender, eu falei, a gente precisa mudar, a gente defende democracia, mas a gente não trabalha a educação de uma maneira democrática. Da minha visão, uma sala de aula com carteiras enfileiradas não é uma forma democrática de trabalhar. É impositiva, é higienista, é disciplinadora, é militarista. Então, a educação física já descobriu isso. O melhor formato para se trabalhar discussão, debater, é roda. Não existe forma mais democrática do que uma roda. Todo mundo tem a mesma distância do centro. Todo mundo está no campo de visão de todo mundo. Imagina como é difícil para aquele aluno, por exemplo, que senta na primeira carteira, e aí numa aula que ele vai fazer uma discussão ali, o professor, ele tem que ficar o tempo todo virando para saber quem está falando lá atrás.
né, para saber o que estão fazendo atrás dele. Isso numa roda não existe. Então, a educação precisa... Aí o professor fala assim, nossa, mas aí como é que eu faço para usar o quadro negro? Né? E quem disse que você precisa sempre usar o quadro negro? Existem outras formas. Muitas vezes eu encontro salas de aula onde eu chego na sala para pegar a turma e encontro na luz assim, ó, copie o texto da página tal. Isso para mim é algo que causa uma agonia interna. Né? Em pleno ano de 2020, nós ainda temos aulas que simplesmente pedem para fazer uma cópia. Né? Qual a necessidade hoje com os recursos que a gente tem? E até algum professor nessa reunião falou para mim, nossa, mas a escola tem poucos recursos. Na minha opinião, a educação pública tem recursos muito escassos. Ela é muito pobre de recursos tecnológicos. Mas, se você for analisar quem está usando esse recurso e como ele está sendo utilizado, às vezes é muito. Então, por exemplo, se eu tenho um projetor só na escola, mas ele fica parado 3 dias por semana, ele está sendo subutilizado. Então, um projetor para aquela escola é muito. Eu não preciso ter um para cada professor e um para cada sala de aula. Quando o ideal seria que todas as salas já tivessem o seu. O professor não tivesse esse trabalho de ter que chegar na sala, montar, ligar, colocar extensão. Tudo isso consome o tempo. A gente ganha um pouquinho desse tempo depois com uma aula, às vezes, com mais qualidade, com imagem, com vídeos, onde a gente pode, de repente, demonstrar movimentos que a gente não tem a possibilidade de realizar na prática. Então a gente ganha muito, fica uma aula muito viva. Mas mesmo assim é um transtorno. Aí você termina uma aula, você tem que recarregar todo aquele equipamento para outra aula. Então, de onde vem essa dificuldade de utilizar novas tecnologias? Primeiro, na minha opinião, uma questão de equidade. É uma palavra que está muito na moda agora, né? A equidade. Equidade não é da mesma condição para todo mundo. Nem todo mundo é igual. Ninguém é igual. Isso é uma frase que eu sempre falo para todos os meus alunos, principalmente quando a gente está trabalhando com imagem corporal, eu sempre peço para eles olharem em volta e tentar achar na sala alguém que seja igual a eles. E eles não vão encontrar. Nem gêmeos idênticos são iguais. Então, se todo mundo é diferente, nós temos que ser tratados de forma diferente. E equidade é isso. É tratar o diferente como diferente. Então, onde tem menos recursos, eu preciso colocar mais recursos. Uma prova da falta de equidade, eu vou usar como exemplo a rede municipal de Ribeirão Preto. Nós temos, entre infantil e fundamental, 110 unidades. Vamos pegar só fundamental. Fundamental 2, 27 unidades. Existe uma discrepância absurda, né, nos índices de educação, nas avaliações externas, entre as escolas da mesma rede, que usam o mesmo referencial, têm acesso ao mesmo material didático, mesma alimentação, as estruturas dos prédios são bem parecidas, e muitas vezes os professores são exatamente os mesmos. Então, às vezes eu tenho um professor que dá aula numa escola que tem o pior índice da rede, e esse mesmo professor leciona na escola que tem o melhor índice da rede. Então, bora lá. Se o recurso é o mesmo, o professor é o mesmo, o material é o mesmo, até a maneira de ensinar é a mesma porque o professor é o mesmo, o que mudou? Para que uma escola tivesse uma distorção tão grande em relação à outra? Os alunos, né? Os alunos. Então, os alunos da periferia têm menos capacidade que os alunos de bairros privilegiados? Não, lógico que não. As condições sociais desses alunos é que mudaram. Então, isso me incomoda por quê? Porque eu vejo muitos conglomerados empresariais, educacionais, gigantes da educação, com várias propostas de metodologia, querendo atuar na educação pública, querendo vender seus projetos, seus programas, vender ideias, quando o maior problema na falta de equidade não é a falta de proposta, não é a falta de ideia, muitas vezes nem é a formação do professor, é a condição socioeconômica do educando, do aluno. Então, não adianta soluções milagrosas de fundações de educação sem distribuição de renda. E aí isso impacta exatamente no que a gente está falando, que é a tecnologia na educação, que é essa questão da pandemia. Então, se eu não tiver alimentação, moradia, saneamento básico e saúde,
essas propostas, essas ideias mirabolantes, pouco vão funcionar naquelas comunidades. E aí, trazer um dado para quem está assistindo aí, talvez as pessoas não tenham essa informação. Vocês sabiam que 5 pessoas no Brasil têm a mesma riqueza da metade mais pobre da população? Quer dizer, metade da riqueza do Brasil está na mão de somente 5 pessoas. E o pior é que, como são presidentes das suas empresas, a gente considera 5 pessoas porque o dinheiro, na verdade, é dele. Depois que ele morrer, divide para a família, eles vão brigar lá entre eles. Mas, se a gente for considerar o CPF, aí são 5 pessoas mesmo, segundo a revista Forbes. E aí, o que eu quero dizer com isso? Uma dessas pessoas é Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev e de inúmeras empresas aí. E aí, esse cara, a empresa dele fez uma fundação para atuar na educação, a famosa Fundação Lemann, e que leva propostas educacionais para vários municípios aí. E aí, a hipocrisia está onde? Não adianta levar proposta nenhuma se ele não abrir mão dessa fortuna. Então não vai adiantar nenhuma proposta para essa população mais pobre, enquanto ele continuar trilionário e a criança, para quem ele está levando a proposta, continuar sem ter uma moradia digna, sem ter esgoto na sua casa, água potável para beber, tomar banho. E aí como isso acontece? Com distribuição de renda. Então, essas pessoas querem que a educação das crianças melhore, mas não querem abrir mão de nenhum centavo da sua fortuna. Isso não vai acontecer. Isso falando de investimento. Trazendo um pouquinho para o município de Ribeirão Preto, se a gente for pensar nos recursos tecnológicos, houve um abandono da rede municipal em relação a isso de 2010 para cá. Quem está na rede há um tempinho a mais vai lembrar que nós tínhamos um programa na rede chamado Viver Digital. A prefeitura investiu em formação para todos os docentes da rede sobre informática, montou laboratórios de informática em todas as unidades escolares, na época eram computadores modernos, e fez um concurso para contratar monitores de informática para que pudessem dar manutenção e auxiliar o docente ali na sua aula dentro desse laboratório. Para que o intuito não era dar aula de informática, era usar a informática como ferramenta para facilitar todas as aulas do professor, para facilitar a alfabetização. Só que de lá para cá, o mesmo governo que implantou não deu sequência no projeto. Os computadores foram ficando sucateados. Então, muitos professores, às vezes, relutavam em usar a sala de informática porque ele não tem tanta facilidade com os recursos, um computador trava, ele não sabe socorrer o aluno, ele não consegue lá sanar aquele problema técnico que aconteceu. Às vezes, para o professor chegar na sala de informática sem monitor, muitos monitores foram para outras funções, secretários de escola ou até na Secretaria de Educação, e não foram repostos. Então, muitas das escolas hoje, o monitor de informática não existe. Aí você tem uma aula de 50 minutos. Você vai até o laboratório de informática, vai abrir a sala, ligar lá o ar-condicionado, ligar todas as máquinas. Só aí você já consumiu 20 minutos da sua aula. E aí o aluno vai abrir... Sendo otimista, porque pode acontecer de você estar ligando, aí de repente não liga e tenta fazer... Eu já tive... Normalmente, quando eu vou trabalhar alguma coisa nesse sentido, eu vou na primeira aula. Antes de começar a primeira aula, eu vou lá, já começo a preparar o espaço e tento usar com todas as salas aquele espaço. Então, porque aí vai rendendo. E aí não, porque senão, se você tiver aqui uma aula só e depois no outro dia uma outra aula, nossa, aí não rende mesmo. Fica muito então, por isso que eu entendo a falta de estímulo dos professores em utilizar aquele espaço. E aí isso foi sucateado de 2010 para cá, não houve troca desses computadores, alguns, conforme foram quebrando, foram retirados, não foram nem substituídos, e a formação parou. É aí que eu quero chegar. Jana, quando eu fiz minha graduação, eu tive aulas de informática na graduação de Educação Física. A gente aprendeu
Foi a época que a internet estava começando a explodir, a gente conseguia acessar os periódicos para fazer nossas monografias, nossos TCCs, era uma maravilha aquilo, né? Não precisava ter que ir à biblioteca física, dava para acessar periódicos do mundo inteiro. E tivemos aulas sobre o Office, o básico, né? Internet, Office. Mas aquilo que eu aprendi lá atrás, hoje praticamente não serve para nada. A tecnologia evolui muito rápido, mas muito rápido. E a formação do professor tem que acompanhar essa velocidade. Então, de lá para cá, a rede municipal de Ribeirão Preto pouco ou nada investiu na formação do professor para a tecnologia da informação. Nós ficamos parados lá na formação de 2010. De lá para cá, muita coisa mudou. Em 2010, a gente nem falava em fazer live, gravar vídeo, fazer videoconferência. Então, olha a quantidade de recursos. E para algumas pessoas, o uso dessas tecnologias parece óbvio. Mas para grande parte dos professores não é. Não é óbvio. Ele precisa de formação. Mas Ô, Cris, se não tivesse a pandemia, muito provavelmente também não ia alertar que a gente ficou para trás há tanto tempo. Talvez, eu acho que essa pandemia foi até uma forma da gente ficar alerta e falar, opa, estamos ficando para trás. Tem alguma coisa o que a gente poderia estar melhorando, entendeu? Nesse sentido. É o que eu sempre falo, que o que a gente pode tirar de positivo dessa pandemia é exatamente isso. Ela escancarou, ela deixou nua a situação crítica da educação em relação à tecnologia, em relação a investimentos, até em relação à equidade, escancarou também, lógico, mas em relação à tecnologia ficou absurdamente escancarado. Todo mundo teve que correr atrás. Cristiano, mas você buscou a tecnologia, porque o seu colega também não pode buscar. Não adianta só eu oferecer, eu tenho que dar estímulo. Tem que ser estimulante para o professor estudar mais. Porque assim, é um investimento grande de tempo. E nem todo mundo tem essa predisposição. Então, se não tiver incentivos financeiros, como é que eu vou convencer aquele professor que já está mais acomodado, já tem muito tempo de docência, de que ele precisa mergulhar em novas tecnologias? Eu preciso dar um estímulo para ele. Tem que ter uma vantagem. Porque senão o professor que tem as suas aulas lá iguais há 20 anos, ele vai receber o mesmo salário do outro que modifica as aulas a cada semana. Isso também não significa que o outro que modifica as aulas a toda semana deu uma boa aula, tá? Estou tentando dizer em relação a lançar mão de recursos para tentar otimizar essa aula, tentar otimizar o trabalho, tentar tornar mais atrativo. A gente percebeu que os alunos perderam completamente a atração pelo estudo. E muitas famílias também. Então, a pandemia escancarou isso aí. Outra coisa que eu também tinha deixado como colinha aqui, controle de frequência dos alunos, Jana, até hoje é feito em papel. Então, no mundo digital, com tantos recursos que a gente tem à disposição, hoje o docente faz um registro num papel, enquanto a gente poderia fazer isso de forma digital, a secretaria receber isso na hora, em tempo real, os pais terem acesso, se o filho está na escola, em tempo real. Até houve uma distorção de uma tentativa disso. Você vai lembrar do escândalo das catracas? Sim. Só uma pergunta, Jana. A luz fica melhor assim ou assim? Tanto faz. Eu acho que ele está se adequando bem. Qualquer uma das então, duas. Tá bom. Não pode ficar mudando toda hora. Então tá bom. Então, uma das tentativas aí da prefeitura, que foi, na verdade, um golpe, foi a instalação de catracas com a desculpa de que elas aumentariam a segurança nas escolas. Qualquer pessoa mais leiga sabe que uma catraca de 1,10 m de altura não segura ninguém que quiser entrar numa escola. Isso foi depois da chacina que houve lá no Rio de Janeiro. E isso foi usado para superfaturar. Né? Nem quem Foi? entra, nem quem sai. Quem sai Exatamente. Sai. Não precisa nem disso. Na época que eu era criança, por exemplo, eu lembro muitas vezes meu irmão sair da escola pelo muro alto. Então quem quer sair, sai do mesmo jeito. Então, foi só uma desculpa para tentar desviar muito dinheiro da educação. Não funcionou.
Hoje, a rede municipal perde muito para a rede estadual já tem um sistema próprio, não comprou de nenhuma empresa, é um sistema feito para eles e flexibilizado para a rede, onde o professor pode fazer a chamada de onde ele estiver na escola, inclusive offline, sem consumir dados, que aí quando ele estiver online, automaticamente transfere isso. Então seria só uma questão de o poder público conversar com o poder público. Já existe um sistema e a gente ainda usa o sistema de caderneta de papel. Tá precisando, na verdade, a gente precisa fazer uma renovação de ideias e também de pessoas, né? Porque às vezes é muito difícil fazer essa mudança na cabeça das pessoas também, viu, Cris? Aquela pessoa que é muito acostumada com um tipo de educação, é muito difícil de você chegar para ela e fazer essa transformação, essa mudança nesse sentido. Quando isso é centralizado, é mais difícil. Eu não sei se é o caso de Ribeirão Preto, mas é uma coisa que, se tudo... Por exemplo, quando eu trabalhava no Estado e a diretora era uma senhora de idade que não queria largar, ela já estava aposentada, não queria aposentar. Tudo que era novo era difícil de levar para a escola, porque bom mesmo era na época antiga, bom mesmo era antes, bom mesmo era na época que batia nas crianças, né? Entendeu? Era esse tipo de coisa. Então, como que você muda o pensamento dessa escola que é centralizada nessa pessoa que não tem essa gestão democrática, que é muito importante, e não consegue. Você não consegue. Tudo que você faz, chegava no 7 de setembro, tinha que ir lá hastear a bandeira, todo mundo ficar ali, e o lugar... Teve uma vez que ela queria que eu fizesse o hino com as crianças lá onde que hasteia a bandeira. E naquela área era de terra, atrás da escola, com mato ainda, que eles nem cortaram direito, e queria que eu ficasse lá com as crianças. Falei, para. Primeiro que eu não acho que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que quer fazer um trabalho voltado para dias específicos de comemoração, mas faz um trabalho antes para que eles tenham sentido naquilo que vai ser feito. Vai cantar o hino, vai hastear a bandeira, vamos estudar um pouco o que significa 7 de setembro, o que significa tudo isso, esse movimento. Aí sim a gente faz de uma forma significativa. Agora ela falou, não, essa Semana da Pátria a gente vai fazer isso no Mato Alto com as crianças ali. Eu falei, para, não. E no final eu fiz, mas foi o último ano. Simplesmente para cumprir uma rotina que ela aprendeu lá na década de 70 e que ela acha que tem que ser mantida porque na cabeça dela aquilo é o correto. E aí está na zona de conforto, porque é aquilo que ela sabe fazer. Sim. Eu acredito que, pós-pandemia, algumas coisas vão mudar, principalmente para a gente aqui da rede municipal. A gente nunca tinha usado esse tipo de ferramenta para fazer webconferência. Eu sempre defendi que a formação de rede ela é muito enriquecedora. Eu aprendi muito com os colegas de educação física da rede municipal. Graças a essa interação que a gente sempre teve, essa troca, esse momento de troca. Ele veio diminuindo nos últimos anos. Por conta de mudanças de resoluções, secretaria, ele veio diminuindo, a gente perdeu bastante espaço. Mas eu acredito que a gente consiga dar a volta por cima agora lançando mão de recursos. Então, formações que a gente não precisar de vivência prática, a gente pode fazer de um formato agora à distância e conseguir agregar muito mais colegas no mesmo horário, no mesmo período, sem ter o desgaste do deslocamento. O deslocamento era um problema, as escolas ficavam amarradas com a jornada do professor, porque tinha que deixar disponível, além de algumas aulas dentro da jornada, para ele ir até a formação, que às vezes era uma vez por mês só, ainda tinha que reservar mais um tempo para o deslocamento, porque isso não estava dentro da sede de trabalho dele. Então, hoje em dia, a gente vai poder utilizar essas ferramentas para otimizar bastante a formação e conseguir ter mais troca. É lógico que a gente não pode abrir mão do espaço para a vivência prática. Educação física é vivência prática, é experimentação, é contato, mas a gente pode otimizar outras semanas. A gente tem uma formação prática por mês. A gente pode ter, nesse mesmo mês, mais 3 à distância. Sim, poderia. E aí trazer algumas discussões, algumas coisas, alguns estudos de caso também, né? Algum problema que está tendo mais geral.
igual você trouxe a questão do Classroom que a gente fez ali, ou alguma coisa mais difícil de estar trabalhando na educação física, que a gente pode estar trazendo em termos de debate mesmo, de estar fazendo esse debate. Até essa nossa conversa, por exemplo, ele é bem enriquecedor também. A gente está conversando, trazendo algumas coisas e pode, num outro momento, por exemplo, fazer um debate no Meet sobre Sim. esse mesmo assunto, depois de trazer isso, vai borbulhando, traz alguém que entende do assunto e depois a gente... E pode acessar pessoas que estão bem mais longe, né? Especialistas. Exatamente. Em outros lugares, eles podem falar com a gente aqui, né? Quando é que a gente teria a oportunidade, de repente, fazer uma formação por mês com um professor especialista que está no Amazonas, que está em Roraima, que está no Rio Grande do Sul? Agora nós temos essa possibilidade. É verdade, Jana. A gente já tinha. A gente só não sabia utilizar. A gente não teve esse empurrão para começar a utilizar. A gente sempre... Essas ferramentas não são novas. Não são tão modernas assim. A gente é que se acomodou e às vezes não buscou essas inovações, não buscou enriquecer. Então, agora, nós fomos obrigados. Bateu na bunda e a gente teve que fazer na marra. E até uma discussão que eu tive com os professores do Fundamental 1, principalmente pedagogos, é preciso educar as crianças para essas ferramentas. Quando eu digo educar no sentido de preciso regras de etiqueta para você conversar em rede social. Eu sempre costumo falar, até para minha esposa, que eu acho engraçado que a gente não dá uma furadeira na mão de uma criança. Porque é uma ferramenta perigosa, não é? E aí, quando você compra essa ferramenta, ela vem com um manual de instruções. Então, geralmente, você vai ler o manual de instruções antes de utilizar. Os aplicativos que a gente dá na mão de crianças são ferramentas, no meu ponto de vista, tão perigosas ou mais do que a furadeira que eu não dei. E sabe o que é o mais grave? Essas ferramentas, WhatsApp, Instagram, Facebook, elas são tão mais perigosas do que uma ferramenta manual e elas não vêm com nenhum manual de instrução, nem para adulto, nem para criança, nem para idade nenhuma. Então não tem regra de etiqueta. Se você escreve com letras maiúsculas, se escreve com minúscula, acentuação, muitas vezes a frase que você fez mal pontuada, a leitura vai provocar sentimentos diferentes, isso pode gerar conflitos muito grandes e muito sérios. Então, por que não alfabetizar as crianças já com essas ferramentas? Eu vejo que às vezes muitos professores ficam se empenhando muito tempo para a criança, de repente, fazer uma letra cursiva redondinha. Nos tempos atuais, aonde essa criança vai escrever com letra cursiva? Talvez só na prova do Enem, na redação. Nos outros momentos da vida, ela vai digitar. E aí ela precisa saber mais digitar do que fazer a letra cursiva redondinha. É mais significativo para ela, porque vai abrir o mundo para ela. Ela vai aprender a se comunicar melhor. E eu senti isso como? Eu sempre fiz as minhas avaliações teóricas, até para cumprir um protocolo da escola, né? É um dos meus instrumentos de avaliação, mas não é o mais importante. Mas eu faço. E, para fazer de uma maneira mais legal, eu faço ele na sala de informática, com formulário digital. A única questão onde os alunos precisam digitar alguma coisa é na hora de escrever o nome. Só ali. E, absurdamente, eles não conseguem escrever o nome com as regras ortográficas do nosso país. Então, a regra ortográfica é, primeira letra do nome ou do sobrenome maiúsculo. Eles não sabem fazer isso no 8º ano, no 9º ano. Então, ele não foi alfabetizado para o meio digital. Ele foi alfabetizado para escrever no caderno. Mas a maioria dos trabalhos, das funções, cargos hoje, você vai se comunicar com as pessoas através do teclado do seu computador. E às vezes eles param lá, professor, está escrito aqui que eu preciso colocar a primeira letra. Como é que eu coloco a primeira letra em maiúscula? Aí eu falo, aperta o Shift, segura o Shift apertado e pressiona a letra que você quer. O que é Shift? Imaginei. Não tá Shift. Nada, não vai saber. Essa seta para cima aí que tem no seu teclado, e tem igualzinho no teclado do seu celular, tem igual. E ele não consegue identificar.
Aí o colega do outro, não, é a casinha. Aperta a casinha que vai. Tem essas coisas. O Edgar está falando aqui, ó, datilografia é mais importante do que os exercícios de letra cursivas. Eu tenho datilografia. Ajuda muito no computador, mas quando você vai para o tablet ou para o celular, não faz diferença. Olha, abraço aí, Edgar, colega de rede. Eu fiz um pouquinho de datilografia na minha adolescência, né? Porque naquela época tinha uma exigência das famílias. Fala, se você quer ter emprego, você precisa saber datilografia. E na minha casa, como meu pai trabalhava com serviço de escritório, eu tinha sorte de ter uma máquina de escrever em casa, porque isso não era a realidade de todo mundo. Assim como nem todo mundo tem computador em casa, naquela época nem todo mundo tinha máquina de escrever em casa. Era um objeto caro. E eu tinha a possibilidade de ter uma máquina de escrever profissional, Olivetti, pesadona e tudo mais. E aí tinha essa exigência dentro de casa. Não sentia muito prazer por aquilo, ficar fazendo movimento repetitivo, né? A, S, D, F, G, aquilo para mim era uma tortura. Fiz pouco tempo e parei. Hoje, eu utilizo pouco, não uso todos os dedos para digitar no teclado do computador, porque evoluiu. Hoje nós vamos usar os polegares para digitar. Então, os meus alunos digitam muito mais rápido com os polegares do que eu digito no teclado com todos os dedos. Então, hoje, qual o sentido de ficar fazendo aqueles movimentos repetitivos da datilografia se a forma de digitar também mudou? E ela vai mudar mais vezes. Então essa formação ela não pode parar. Pelo menos no meu celular aqui, ele reconhece minha voz. Então se você tecla lá, você dita para ele e ele vai escrevendo. Nem escrever. Isso! Não só o celular, tá? Esses dias meu primo trabalha com informática e desenvolve sistemas para empresa, ele mandou um videozinho sobre coisas que você não sabia sobre o Windows 10. E aí ele constituiu um teste, né? Será que você sabe que tem todos esses recursos lá? E eu juro para você que dos 10, eu só conhecia um. E o próprio Windows já tem esse recurso no computador ou no notebook. Você aperta uma tecla lá no Word e você vai digitando, vai falando, e ele vai redigindo tudo o que você falou. Lógico que por questões de pronúncia, de gíria, alguma coisa ou outra você tem que fazer um ajuste, mas é muito preciso. Tem uma qualidade muito boa a autodigitação. Então, quer dizer, talvez nem os polegares a gente precise daqui a algum tempo. Então, precisa ter uma formação, tanto para aluno quanto para professor, principalmente, continuada. Hoje a gente tem uma plataforma de formação na rede municipal e nenhum campo, olha só que absurdo, nenhum campo dessa plataforma, não tem nenhum item de formação sobre tecnologia. Nenhum, Jana. Desde quando a formação na rede foi instituída? Desde quando eu ingressei na rede. A única formação foi Viver Digital. Depois disso, nunca mais. Então hoje a gente tem uma plataforma para formação online, mensal, e não tem nem um ponto ali, nenhum tópico para formar os professores para o mundo digital. E que evolui a toda semana. Não dá para parar. Olha, eu já fiz lá atrás. Tá bom, né? Não tá bom. Porque o recurso é outro. Naquela época eu não podia espelhar a tela. Hoje em dia pode ser que eu entre numa sala de aula, tenha uma TV lá de 60 polegadas, e eu estou com o meu celular ali com a minha aula, eu espelho a tela ali e acabou. Então, não tinha isso há 5 anos atrás. E talvez tenha outras coisas daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. As próprias empresas de telefonia, que hoje são o grande fetiche do mundo capitalista, são os celulares, as próprias empresas de telefonia, elas têm tecnologias muito mais avançadas do que o que elas lançaram hoje. Então, a Apple, a Samsung, elas colocam um aparelho no mercado, mas dentro dos laboratórios eles já têm tecnologia muito mais avançada que aquilo, mas que eles não vão soltar tudo agora. Sim. Senão, como é que eles vão gerar lucro? E vai gerar lucro por quê? Porque existe esse fetiche. A pessoa quer ter a novidade. Então, às vezes, muda 1 pixel na câmera. Olha, o lançamento mudou só 1 pixel na câmera. Muitas pessoas, pelo fetiche de ter o último lançamento, fazem lá uma troca, tem uma perda absurda, do que investiu no primeiro aparelho, para ter o último lançamento. E é assim que essas empresas ficam milionárias.
E a nossa formação, os aplicativos, as ferramentas, porque o dispositivo é só um dispositivo. Se eu te der um celular e não instalar nele um sistema Android, ferramentas de edição, nenhuma ferramenta, ele não tem utilidade. O dispositivo é só um dispositivo. Ele não tem função nenhuma. As ferramentas é que nós temos que lidar com elas e aprender e crescer com elas, evoluir dia a dia, né, com cada uma. E até por uma questão de sustentabilidade. Sem esses dispositivos, ele vira um celular antigo, né? Aquele celular... Exatamente. Ligar. Ligação. Hoje, ligou, acabou a ligação. Exatamente. Assim, no mínimo, a pessoa vai fazer um vídeo chamada. Esses dias foi engraçado porque um aluno escreveu para mim no WhatsApp: professor, está disponível agora? Eu falei, estou. Não entendi muito porquê. Você pode atender uma ligação? Eu falei, posso, né? Quarentena, eles querem matar a saudade, querem ver a nossa cara. Aí atendi a ligação. Para minha surpresa, era uma ligação feita pelo WhatsApp com 8 pessoas simultâneas. 8 pessoas simultâneas. Com vídeo, em 8 pessoas ao mesmo tempo. Então, isso não é antigo. Isso surgiu aqui, acho que 2, 3 semanas. Sim, porque antes era só 4. Era só 4. Depois que então, do mesmo... eu acho que eles falaram, agora ou a gente faz isso ou fica para trás. É o momento das pessoas. Porque começou todo mundo ir para o Zoom, para o Meet. Eu acho que eles falaram, não, opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Foi igual a gente. Nós precisamos agora correr atrás da tecnologia, eles também precisaram correr atrás. E foi engraçado que assim, algumas coisas no mundo mudaram muito, né? Por exemplo, eu queria comprar um celular mais antigo para minha filha, para ela poder ter acesso a algumas coisas que ela também está fazendo aula à distância, na rede que ela estuda. E às vezes no tablet algumas ferramentas não funcionam e eu ia comprar um celular mais velho. Os celulares usados desapareceram do mercado, porque todas as famílias estão procurando um celular usado para o seu filho poder ter acesso às aulas à distância. Então isso inflacionou o mercado do celular usado. Outro produto que já estava obsoleto, que nem se fala, o webcam. Webcam, muitos dos notebooks já vêm com a webcam instalada, fazendo parte do aparelho. O próprio celular já tem sua câmera frontal, câmera traseira, mas ele não tem tanta facilidade para digitar, uma tela grande para ver todo mundo. Então, a quarentena acabou com todo o estoque no mundo de webcam. Não estão falando de Ribeirão Preto, não. Acabou com o estoque no mundo. Para as webconferências, para transmitir os cursos pela live, até as igrejas investiram em webcam para fazer os cultos à distância. Então, a pandemia mudou muita coisa. Eu vi você reclamando que a Logitech estava cara, né? Inflacionado o preço. Que antes estava 195, eu tinha o preço da Logitech. De repente, agora eu fui olhar, depois que você falou, eu falei assim, não é possível. Fui olhar 800, 900 reais, eu falei, caramba! Exatamente, Jana. Aí falou assim, por que você não usa o celular? É porque para alguns recursos é mais interessante para mim usar o webcam. Me dá mais liberdade, me dá mais recursos para trabalhar do que o celular. Falar, mas você não tem um notebook com webcam aí na sua casa? Tenho 2. Só que eu tenho uma esposa professora e mais 2 filhas fazendo aula ao mesmo tempo. Então você acaba abrindo mão para que cada um... E às vezes, no período da tarde, que onde elas têm aula, elas estão online, as 2. Minha esposa online num outro lugar da sala, da casa, e eu online aqui com o computador, que está sem webcam por enquanto. Tem até alguns recursos para usar o celular como webcam. Funciona mais ou menos. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, mudou o cenário mundial. Eu acredito que, pós-pandemia, algumas funções vão ou deixar de existir ou ser modificadas. Por exemplo, se a empresa percebeu que o trabalho home office, daquela tal função, teve mesma qualidade do que a pessoa presencial, é muito mais vantajoso que ela trabalhe de casa. Não tem o deslocamento, não tem o custo, não tem nenhum risco, né? A gente fala em deslocamento em grandes metrópoles, a gente fala em mais de 1 hora. Só para ir, mais 1 hora para voltar, sendo bem generoso. Falar na cidade de São Paulo, 1h30, pelo menos, se você não mora próximo do seu trabalho.
mesmo tendo o seu veículo, né, do século XXI, vai demorar a mesma coisa. Existe uma insegurança muito grande, uma preocupação muito grande da educação especificamente em relação aos recursos digitais. E eu também entendo essa preocupação. Muitos professores têm medo, olha, vão substituir a gente por videoaulas, aulas à distância. Eu sempre utilizei recursos tecnológicos, não acredito nesses recursos substituindo o papel do professor, mas também a gente não pode deixar isso de lado pelo medo deles tomarem o nosso lugar. Vamos agregar com ferramentas para melhorar a nossa qualidade de aula, a nossa qualidade de vida. Nossa qualidade de vida. Eu vejo professores que trabalham comigo que têm 15 turmas. 15 turmas de aproximadamente 30 alunos cada. Ou seja, esse professor tem 450 alunos. Então, você consegue imaginar o volume, por exemplo, dele levar 450 cadernos para casa? Se esse professor não tiver um carro, ele nem faz isso. Então, se é um professor que anda de transporte público, ou que anda de bike igual você, que tem um espírito mais alternativo e aventureiro, ele nem vai pegar caderno. Então, quer dizer, por que não lançar o recurso de uma devolutiva digital, de tirar uma foto e te enviar para você fazer a correção? A resolução é boa, dá para fazer isso, ou dá para digitar esse texto e mandar de forma digital. Então, a gente vai precisar, urgente, de algumas medidas do poder público. Primeiro deles, acesso à rede de internet banda larga. Banda larga, tá? Não adianta falar que o aluno vai acessar pelo 3G do celular dele lá, não, porque eles têm que ter o direito daquela internet que o vídeo abre e toca sem ficar picando no meio do caminho. Senão eu perco até a vontade de assistir um vídeo. Eu faço uma videoaula para o aluno, se eu mandar e o vídeo ficar travando, já é difícil fazer ele ficar ali com atenção, com o vídeo rodando lisinho, com alta definição e áudio legal. Você imagina com a qualidade ruim. Então, fazer essa internet banda larga chegar para todo mundo. O Estado teve uma estratégia interessante que foi patrocinar os dados. Ou seja, eu não vou te pagar a internet para você ficar acessando qualquer coisa. Eu vou te pagar a internet para você acessar educação. Então, aplicativo da educação, vídeos que foram postados para a educação do YouTube, então ele não vai ter uma navegação livre. Então, foi uma medida interessante. Mas tem alguns lugares que, mesmo você patrocinando os dados, o sinal não chega. Então é preciso criar estratégias para essas pessoas também. É inadmissível, né, que no ano 2020 tem pessoas que não têm nem energia elétrica. Mas as linhas de transmissão não chegam lá. Mas peraí, a gente está no Brasil, o país é tropical, tem sol pra caramba, e a energia solar é sustentável, limpa, e dá para chegar em qualquer lugar. Então é inadmissível que o poder público ainda não tenha investido pesado nisso. E aí, vamos falar do professor também. Ele também precisa de estímulo para adquirir aparelho. Se você for pensar, né, eu falei de rede estadual, então vamos falar de rede estadual também na hora do salário. O salário da rede estadual é um salário ruim. Ele é abaixo do piso nacional no estado de São Paulo. E aí como é que eu incentivo esse professor a comprar um dispositivo celular, um notebook, um computador, com aquele salário baixo? Ele tem que optar. Ou ele vive, ou ele investe. Então, se não tiver um incentivo... Sua esposa era do Estado. Eu não sei se ela chegou a ter acesso ao tablet que eles deram do Estado de São Paulo. Eles deram um tablet para os professores. E, na época, eu vi o tablet, ele estava tão ultrapassado que não dava para usar ele. Quando ele já chegou ultrapassado, já chegou com a tecnologia que não tinha resolução para nada, não conseguia usar, você não conseguia usar muitos aplicativos, ele não funcionava por causa que ele era muito atrasado, não consegue nem colocar. E depois, eu acho que depois disso eles nem fizeram mais nada, que eu saiba, assim. Então, comprar esse tipo de dispositivo em massa, eu acredito que talvez seja um investimento muito alto para algo que vai ficar obsoleto muito rápido. Então, talvez, linhas de incentivo, descontos, subsídios, né, para que você possa adquirir e trocar esse aparelho. Porque como a tecnologia muda muito rápido, por exemplo, o aplicativo que foi criado lá para a rede estadual é um aplicativo pesado. Talvez para alguns dispositivos ele não funcione. Muitos dos meus alunos, às vezes, mandam mensagem para mim e falam, professor,
eu não consigo instalar o aplicativo lá, Google Sala de Aula, no meu celular, porque não tem memória suficiente. Então ele tem até a internet, ele tem um dispositivo, mas o dispositivo é tão ultrapassado para essa tecnologia atual, que ele também não vai ter acesso às aulas. Então, se não tiver esse incentivo para você adquirir o equipamento, fica difícil também para que você consiga realizar o trabalho por mais boa vontade que você tenha. E muitos professores, às vezes, têm que optar entre comer e comprar um aparelho. Vou fazer uma dívida bem longa, né, também, né? Porque às vezes você tem que dividir em não sei quantos meses, você paga junto com a prestação da casa. Sim. E fora que, às vezes, até você terminar de pagar o aparelho, já pode ter trincado a tela, você já pode ter sido furtado, porque aumentou absurdamente a quantidade de roubos de smartphone. Nas próprias redondezas da escola, isso tem acontecido com muita frequência, então existe uma baixa segurança do poder público no entorno da escola, e o pessoal que está no mundo do crime sabe que grande parte dos alunos tem um aparelho celular, e sabe que eles vão com esse aparelho para a escola, porque alguns alunos ainda fazem questão de ostentar, eles colocam esse aparelho à vista, na cintura, eles andam com o fone pendurado. Olha, se tem um fone pendurado, tem um aparelho. O aluno não foi para a escola só com o fone pendurado no ombro. Então, rotineiramente, esses alunos são roubados, são assaltados no entorno da escola, tanto na entrada quanto na saída. Então, às vezes, ele nem acabou de pagar aquele aparelho, ele vai pagar até o final e não tem mais o aparelho. Então, envolve muita coisa. É uma questão macro. A gente precisa pensar em educação com investimento. Sem investimento, tudo que a gente propor, estratégia, é falácia. Vai acabar caindo no esquecimento, a gente vai voltar para a sala de aula do século XVI, XVII, XVIII, que é uma carteira atrás da outra, um quadro negro e um giz. O problema é que a gente acaba vendo nessas crianças a questão da equidade também, né? Então, é o grupo de pessoas que mais precisa dessa tecnologia para aprender, porque não tem acesso em casa, e a escola também não oferece, porque não tem investimento com relação a isso. Então é bem complicado. Ô, Cris... Ontem, só um adendo aqui. Ontem eu ouvi uma fala de um estudante sobre o Enem, uma campanha para que se adie o Enem. E ele foi tão inocente na fala dele, talvez ele não tenha percepção, né, do que ele tenha falado, foi um apelo importantíssimo, mas ele não tem a percepção da dimensão do que ele falou. Ele falou assim, não é justo a gente fazer o Enem enquanto a gente não tiver, as aulas não voltarem, a gente tiver as mesmas condições dos estudantes das escolas particulares. Olha o tamanho da ingenuidade dele, de pensar que quando a aula presencial voltar, ele tem a mesma condição do estudante da escola da rede privada. Não tem! Meu querido, me desculpe te deixar triste, mas você não vai ter as mesmas opções. Você não vai ter os mesmos recursos. O cara tem uma sala silenciosa, com ar-condicionado, com uma poltrona confortável, com uma internet de banda larga, com um monitor de 30 polegadas. Você tem um celularzinho Android e uma escola que ainda senta os alunos no formato do século XVIII. Então, nem quando as aulas voltarem, você não vai ter as mesmas condições. Vai ter que ter muito investimento para você chegar perto, né? E é o que a gente sempre quer para os nossos alunos, principalmente da rede pública, que eles tenham as mesmas condições de igualdade para poder lutar por um futuro digno. Sim. Ô, Cris, eu estou falando porque o Instagram aqui está avisando que tem 1 minuto. Então, eu estou acompanhando o cantinho da tela aqui, 1 minutinho só. Então aí, se você puder dar uma finalizar e falar um tchau, porque senão não vai dar nem tempo de falar tchau. Jana, foi muito gostoso, o papo foi uma delícia. Eu estava ansioso, confesso, estava ansioso no começo. É a primeira live que eu falo pelo Instagram. A gente fez aquele dia a aula gravada no Meet, mas é diferente, porque aqui você vai mediando, a gente vai batendo um papo, é muito mais agradável e fica mais tranquilo, fica mais gostoso, a gente pode trocar. Lá você acaba sendo só um reprodutor e as pessoas às vezes ficam até acanhadas de interagir com você. E aqui é bem mais gostoso. Pena que a gente não conseguiu ler tanto, né? Às vezes as mensagens não apareceram, o papo tá tão gostoso que a mensagem, o comentário aqui acaba passando batido. Sim. Mas depois eu vou ler com carinho
E aí, de repente, a gente marca uma... Eu acho que não aparece Não, mais. que pena. Ô, Cris, ó, deixa eu só falar. Vamos combinar também um outro momento com outros temas. Eu sei que você tem bastante assunto aí para falar. E tchau também, porque ele já vai desligar automático aqui, não vai ter